desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga que se une a nós neste culto de louvor e gratidão a Deus, de devoção ao seu nome, de coração, de aprendizado da palavra de Deus. Muito bom estarmos juntos aqui. A nossa igreja se alegra em poder compartilhar da palavra do Senhor com você e com a sua família. Queremos informar que nós estamos em obra ali em nossa igreja. Muitas áreas da igreja foram afetadas, principalmente nesse tempo que ficou muito fechado, então nós precisamos agir ali. Estamos fazendo algumas intervenções, restaurando algumas paredes, colunas que estavam realmente com alguns comprometimentos, parte estrutural, parte visual. O forro da igreja foi afetado, nós vamos precisar fazer tudo isso. Estamos fazendo pela fé. Eu conto com as suas orações em favor desta obra, eu conto também com as suas ofertas. Se você puder sentir no coração, se o seu amor pela igreja for realmente intenso, que você possa materializar isso com uma oferta para a reforma. Você pode depositar em uma das contas de nossa igreja e enviando o comprovante discriminando que é para a reforma da igreja, que nós vamos utilizar esse valor para esse fim. Então conto com as suas orações e também com a sua demonstração de amor ofertando para esta obra, tá bom? Precisamos realmente desse engajamento, dessa união, todos juntos em favor de tornar a nossa igreja um ambiente mais aprazível, digno do nosso Deus e melhor preparado para acolher aqueles que nos visitam, tá bom? Os nossos pequenos grupos multiplicadores estão a todo vapor funcionando nas salas virtuais e você deve buscar informação no telefone que aparece da nossa coordenadora para participar de um dos nossos encontros, tá bom? Deus vai abençoar a sua vida e através dela vai multiplicar muitos discípulos. A nossa escola bíblica discipuladora acontece todos os domingos pela manhã às 9 horas, as classes estão funcionando e você pode também pegar informação como fazer para receber o material ou como ingressar em uma das salas virtuais das nossas lições.
Os nossos cultos, domingo às 10h15, nós temos o culto matinal muito abençoado e ao final sempre uma programação para as crianças e às 18 horas também. E toda quarta-feira, nesta oportunidade de estudar a Palavra de Deus, como você está fazendo hoje, dentro de uma série de estudos, nós estamos chamando de As Curvas da Estrada da Vida. E nessa noite estudaremos sobre as curvas na estrada da vida, triunfando sobre as dificuldades da estrada da vida. E você é convidado a refletir conosco sobre o Salmo 46, tá bom? Agora uma palavra muito especial. Todo culto a gente fala sobre a campanha SOS Cesta do Amor. Porém, nesta semana, agora no final de semana, nós vamos adquirir uma grande quantidade de cesta. Estamos precisando que você demonstre o seu amor para essas famílias que estão em dificuldade e que você faça a sua oferta para que a gente possa ampliar os nossos recursos e comprar o número maior possível de mantimento para compor as nossas cestas, ok? Então conto com a sua oferta, conto com a sua doação também. Você pode, se não ofertar, levar as cestas ou alimentos não perecíveis para a igreja. Lembrando que neste final de semana vamos organizar tudo para fazer as entregas, então até lá precisamos da sua doação, da sua oferta. Conto com você, viu? Você que nunca falhou, chegue junto aí que estamos com um grande número de famílias precisando de socorro. Também quero convidar você para orar, tá bom? No próximo dia 7 de setembro, nós vamos realizar mais uma vigília online, quando oraremos em favor do nosso Brasil. 7 de setembro é um dia muito especial para o Brasil, quando se comemora a data da independência do Brasil. Nós vamos pedir que Deus torne o nosso povo livre, liberto, independente de todo mal e de todo pecado. Vamos orar pela vida espiritual da nossa nação. Vamos orar pelas famílias enlutadas. Vamos orar pelos enfermos. Vamos orar pelos profissionais de saúde. Vamos orar pelos empresários. Vamos orar pelos empregados. Nós vamos orar pela política do nosso Brasil. Há quanto precisamos dobrar os nossos joelhos e orar. O texto bíblico que está norteando a nossa vigília é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar, vamos interceder pelo nosso Brasil. Vamos começar já, vamos começar agora, orando pelo Brasil. Mas antes, mais um convite para você. No próximo domingo, no culto das 10h15, nós também teremos um momento ímpar, maravilhoso. Nós vamos ter mais uma celebração da ceia online. Então prepare um cálice com suco de uva, um pedaço de pão, junte-se a nós próximo à TV e vamos então celebrar a ceia do Senhor no próximo domingo no culto da manhã. Curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado, Pai, pela presença do Teu Santo Espírito conosco. Muito obrigado, ó Pai, porque essa presença é abençoadora, consoladora, restauradora e cremos que o Senhor está conosco, fazendo a diferença na nossa vida. Pai amado, que este culto seja consagrado ao Senhor e que cada vida que agora ora comigo seja, Pai, alvo do Teu olhar de misericórdia, que a Tua mão esteja estendida sobre esta vida e sobre esta casa, que Tu possa restaurar, ó Pai, tudo aquilo que o diabo está tentando destruir. Renova o vigor físico, emocional, psicológico, espiritual nesta vida e nesta família. Cubra-os com Teu manto santo. Eu consagro esta vida diante dos Teus olhos de amor, diante do Teu altar, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Como disse, na série de estudos As Curvas da Estrada da Vida, vamos falar hoje sobre triunfando sobre as dificuldades da estrada da vida. E vamos ler juntos o Salmo 46. Abra sua Bíblia no Salmo 46 e vamos fazer essa leitura. Diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Observe que aqui algumas versões têm pausa. Há um rio cujos canais alegam a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco.
o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Mais uma pausa. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores da terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou o seu Deus. Eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? O contexto do Salmo 46 é muito interessante. Era o ano 701 a.C. e o rei da Síria era um homem cujo nome, só o nome dele já causava terror a todas as pessoas daquela região. Pessoas do mundo mediterrâneo temiam o nome do rei Senaqueribe, porque ele era um homem muito cruel, muito duro, e ele decidiu então expandir o seu reinado, que havia acabado de conquistar, expandir esse reinado, destruindo as nações e tomando posse daquele reino, conquistando outros reinos. Numa determinada marcha, ele então vai para o sul e, como uma nuvem de gafanhoto, resolve então invadir a cidade de Judá, a capital do reino do sul. O reino assírio foi, entre todas as dinastias pagãs registradas nas escrituras, sem dúvida a mais cruel, a mais dura com os seus oponentes. O rei de Judá, na época desta invasão, era o rei Ezequias, um homem fiel, um homem piedoso, e ele celebrava com seu povo a Páscoa, algo que ele restaurou, que estava caindo no esquecimento do povo. Ele retoma as celebrações da Páscoa. Ele era intolerante com a prática da idolatria. Pelo contrário, ele primava a idolatria. As Escrituras Sagradas registram lá em 2 Reis 18, de 3 a 7. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como fez Davi, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, vai anotando aí, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou as serpentes de bronze a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Era a descrição de um homem fiel a Deus. Veja bem, algumas frases eu ressalto desse texto. Ele fez o que o Senhor aprova. Podemos dizer amém? Ele removeu os altares idólatras. Ele quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como esse Deus, como esse rei em Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado. O Senhor estava com ele, é uma descrição bíblica. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. E outra coisa, ele rebelou-se contra o rei da Síria e não se submeteu a ele. Então ele era um rei fiel a Deus. Sem dúvida, um homem interessante. Um homem que Senaqueribe, como rei que desejava invadir Judá, não queria subestimar. Israel já estava dominada e agora era a vez de Judá. E ele queria invadir Judá. Em 2 Reis 18, de 29 a 31, o rei da Síria recomenda expressamente que os soldados não se deixem seduzir pelas palavras do rei Ezequias. Não deem ouvidos a Ezequias, observava Senaqueribe. A política de Ezequias era a de não negociar com terroristas, então ele não queria conversa com Senaqueribe. Em meio a toda essa situação política,
temos um outro elemento interessante: os profetas que eram contemporâneos do rei Ezequias, nada mais nada menos que o profeta Miqueias e o profeta Isaías. Então o rei dava real atenção aos dois, aos que eles falavam. Isaías e Ezequias e Miqueias eram conselheiros de Ezequias. E Isaías sempre falava para o rei: rei, vamos ficar tranquilos, Deus está no controle. Era um refrão dos conselhos de Isaías. Todavia, a coisa estava ficando complicada. A cidade já estava sitiada. Todo o exército de Senaqueribe já havia invadido. E era assim uma carneficina pré-anunciada. Todos entendiam que era uma situação irremediável. Mas Ezequias, atendendo o conselho dos profetas Miqueias e Isaías, ele resolve tomar a seguinte decisão: eu vou confiar em Deus. Então, ele vai e apresenta a sua oração a Deus. Lá em 2 Reis 19:19, demonstra que ele coloca aquela situação nas mãos de Deus. Diz assim o texto sagrado: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Não existe outro Deus, somente o Senhor. Foi essa oração de confiança, de fé do rei Ezequias. O rei deixa tudo nas mãos de Deus. Ele volta para o palácio sob as ofensas do povo pagão. Ele vira as costas para o seu inimigo e confiadamente crê que Deus vai agir e volta para o palácio. Deus, em meio a tanta tribulação do seu povo, em meio a tanta tribulação, mas vendo a confiança no coração daquele rei e daquele povo, daquele nobre do seu povo, ele toma a causa daquela gente, daquelas pessoas, ele toma a causa e diz: eu vou lutar. E naquela mesma noite Deus envia um anjo e executa 185 mil homens, soldados do rei Senaqueribe. Diz a palavra de Deus em 2 Reis 19:35. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Deus destruiu os inimigos do rei Ezequias. Deus foi fiel. Nesse contexto, então, foi escrito o Salmo 46. O texto ainda disse que o rei Senaqueribe fugiu para Nínive. E diz mais: o filho de Senaqueribe vai contra ele, assassina a ele e toma o seu trono. É nesse contexto, então, que nasce o Salmo 46. Talvez por um escriba anônimo, ou pelo próprio rei Ezequias, ou quem sabe um dos profetas, Miqueias ou Isaías. Não se sabe ao certo quem é o autor do Salmo 46. Todavia, o cântico de louvor a Deus é um motivo cristalino para exaltar a Deus pelas derrotas dos assírios perante o anjo do Senhor. Ezequias confiou tudo a Deus no momento mais difícil do seu reinado. Você poderia fazer isso? No momento mais difícil da sua vida, confiar e descansar? Diz a expressão bíblica que o rei simplesmente confiou tudo nas mãos de Deus e voltou para o palácio. Mesmo que os pagãos estivessem ali zombando a ele, ele virou as costas e voltou para o palácio confiadamente. Ele correu para Deus na hora da tribulação. Este salmo, ele está dividido em 3 momentos. Cada um que marca a divisão com a palavra pausa. Após cada estrofe do hino, cada momento, quando acaba a estrofe do hino, somos convidados a refletir no poder de Deus agindo em nosso favor, observando o hino do Salmo 46 e observando essas pausas. Na hora da dor, todos nós devemos correr para o abrigo seguro e verdadeiro. Qual é o seu abrigo? Para o rei, o abrigo foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, eu quero destacar que o nosso Deus é um refúgio fascinante, maravilhoso. O versículo 1 diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. A palavra hebraica traduzida para refúgio, ela designa um lugar calmo,
sossegado para a busca de proteção. Em Deuteronômio 33, 27 e no Salmo 18, 2 e no Salmo 91, 2 encontramos a mesma expressão que inicia o Salmo 46. Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Como os salmistas, Martinho Lutero também, um vulto da história do cristianismo, no dia 31 de outubro de 1517, ele revolucionou o mundo pregando as 99 teses na porta da capela da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Ele gostava muito de música e certa vez ele disse: aquele que menospreza a música como fazem os fanáticos, eu não tenho nenhum apreço. Porque a música é um dom e graça de Deus, não é invenção dos homens. Ela expulsa o diabo e alegra as pessoas. Aquele que não gosta de música é um fanático. Expressão de Martinho Lutero, que também disse: uma igreja sem música é como uma águia sem asas. E ele também disse: não permito que ninguém pregue ou ensine ao povo de Deus sem conhecimento adequado do uso e do poder do cântico sacro a Deus. Então, ele era uma pessoa que também, assim como na antiguidade, desejava sempre valorizar e utilizar a música. Foi o que aconteceu com o salmista, autor do Salmo 46, para ser cantado. Por isso, próprio Martinho Lutero, compôs um hino lindo que é chamado Castelo Forte, composição de Martinho Lutero, em 1529. E esse hino é baseado no Salmo 46, quando ele diz: Castelo Forte é nosso Deus, baseado no Salmo 46. Sempre que Lutero estava abatido, perturbado, ou em tribulações da vida, ele chamava seu companheiro de reforma, chamado Felipe Melanchthon, e para cantar com ele o Salmo 46. Se você visitar o túmulo de Lutero lá na Alemanha, verá a lápide do Salmo 46, versículo 1, gravado em um brado de testemunho para a humanidade. Deus é refúgio forte e maravilhoso para o nosso tempo, como foi para Ezequias e também como foi para Lutero. Segunda verdade que eu quero destacar é que o nosso Deus é refúgio acessível. A parte B do versículo 1 diz assim: auxílio sempre presente na adversidade. Literalmente a palavra adversidade significa em lugares apertados, em situação difícil. Seu significado natural dispensa apresentações. Você esteve em um lugar apertado recentemente? Você está passando por uma situação assim de aperto, de dificuldade, momento de adversidade? Se o momento é adverso para você, como falamos, talvez você esteja entre a cruz e a espada, como é comum a gente dizer. Creia, Deus é refúgio acessível, refúgio verdadeiro, presente, disponível diante de você. Em Êxodo 33:14, Deus falou ao grande líder Moisés: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Esse é o Deus em quem nos refugiamos. Em terceiro lugar, o nosso Deus é um refúgio imutável. Os versículos 2 e 3 do Salmo 46 diz: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Nosso refúgio não é apenas acessível, ele é imutável. O salmista chega a este ponto e pergunta para si mesmo: qual é a maior tragédia natural que pode acontecer? E talvez alguém responda: um terremoto. Então ele diz: é isso aí, ainda que venha um grande terremoto, o Senhor não se abalará, não mudará. Algumas cidades do interior da Bahia, na região do Baixo Sul, na região do Vale de Jequitinhonha, em outras regiões ali próximas, nós tivemos uma experiência na semana passada. Ou melhor, no início dessa semana, a terra tremeu. A terra tremeu. E esse episódio se repetiu por mais 3 dias consecutivos aí na região da Bahia. E muitas pessoas ficaram aflitas, dizendo: meu Deus, está acontecendo. Uma ex-ovelha minha lá de Valença, pois lá em Valença também tremeu,
ela mandou para mim a imagem de uma câmera que estava em um supermercado dali da cidade, mostrando na hora do terremoto as coisas caindo da prateleira. Então foi uma situação muito difícil. Creia, não existe problema que Deus não resolva. Ainda que a terra trema, ainda que um terremoto aconteça, Deus está em proteção do seu povo. Não existe dor que Deus não cure, não existe situação que Deus não possa agir, porque Ele não muda. Deus é imutável. Não entre em desespero, não entre em depressão, não saia da sua boca palavras torpes e bobagem de murmuração, não encha seu coração com mágoa, com rancor, com tristeza, não se entregue às drogas, ou não pense em vingança. Confie em Deus e vá se abrigar debaixo das asas do nosso Deus. Creia, a vida machuca, mas Deus restaura. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Então, meu querido, quando a dificuldade bater a sua porta, em primeiro lugar você precisa renovar a sua força em Deus. Os versículos 4 e 5 diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. A expressão rios cujas águas são canais que alegram a cidade de Deus é porque a água do rio ela vai sempre se renovando. Então renove a sua força em Deus. Dentro de cada cristão tem um poder secreto, tem um poder de Deus, tem o poder do Espírito na sua vida. Mediante o arrependimento dos seus pecados, creia, Deus colocará dentro de você um poder sobrenatural, força do Espírito Santo para te abençoar e renovar a sua vida diante de cada situação adversa. Jesus respondeu lá em João 4, 13 e 14: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Renove a sua força em Deus. E João 7, 37 e 38 diz: quem beber nunca mais terá sede. Uma promessa de Jesus para a sua vida, meu querido. O Espírito Santo habitando em você, poder sobrenatural, fonte inesgotável de água da vida, você terá sempre condições de renovar o seu vigor emocional, seu vigor psicológico, seu vigor físico, seu vigor material e principalmente seu vigor espiritual para enfrentar a batalha. Em terceiro lugar, você precisa relembrar os efeitos de Deus em sua vida. Ou melhor, em segundo lugar, você precisa redirecionar seus pensamentos, pensar em Deus. O texto diz assim: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco. Versículo 6b e versículo 7. O mundo pode até estar caindo à sua direita, mas foque em Deus, confie em Deus, pense em Deus e você estará pensando na coisa certa. Em terceiro lugar, você precisa relembrar os feitos de Deus em sua vida. Versículos 8 e 9 diz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fins às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança e destrói os escudos com fogo. Deus é Deus de ontem e hoje, e Ele é Deus na sua vida, meu querido e minha querida. Creia nessa verdade. Quanto mais você olhar o que Deus está fazendo, menos chance você terá de ver o que o diabo está tentando atrapalhar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Creia nessa verdade. Em quarto lugar, você precisa reafirmar as promessas de Deus. Os versículos 10 e 11 diz assim: parem de lutar, saibam, eu sou Deus. E olha a promessa: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Maior é Deus do que qualquer inimigo. Quando uma grande dificuldade chegar para você e tentar destruir a sua vida, você dirá para ela: eu tenho um grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, que vai se fazer presente, porque eu confio nas palavras dele. Em meio às maiores tribulações com Deus,
você vencerá. Creia nisso e receba essa palavra no seu coração. Você vencerá. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Posso ouvir um amém? Como está a sua vida hoje? No meio dessa situação adversa, você está querendo desistir? Você está sofrendo demais? Você está murmurando? Então é hora de lembrar, confie em Deus. O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Talvez na estrada da vida tenha uma curva fechada, escorregadia, e nesse caminho você está passando. Mas creia, hoje Deus te convida a lutar com Ele. Creia que a vitória é sua. Creia nessa vitória. A vitória é certa. Você deseja hoje mudar de vida? Você deseja hoje confiar em Deus? Então abra o coração para Jesus e diga: eu quero esse poder secreto na minha vida, o poder do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor seja o Salvador da minha vida. Eu confio em Deus e entrego todo o meu ser a Ele. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração.
Senhor meu Deus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos nas Tuas promessas. Nós confiamos que o Senhor é abrigo seguro na hora da adversidade. Por isso, meu Deus, oramos a Ti pedindo, protege a minha vida, a minha família, protege essa vida que ora comigo, a sua casa, a sua família. Meu Deus, seja o Senhor refúgio bem presente. Ó Deus, assim como neste salmo o Teu nome foi engrandecido, nós queremos engrandecer o Teu nome. Aceita a nossa adoração e queremos declarar que confiamos no Senhor. E eu oro agora por esta vida que ela possa dizer, eu confio em Deus, eu abro o meu coração, vem Jesus e entra na minha vida, a partir de hoje seja o meu Senhor e o meu Salvador. Ó Deus, faça morada neste coração, faça morada nesta casa, faça a diferença em suas vidas e que eles possam sentir a paz do Senhor inundando a sua vida em todos os momentos e que esta adversidade que parecia tão grande, esse problema que parecia querer consumir, hoje é muito pequeno, porque nós temos o grande, o todo-poderoso, o maior, o onipotente Deus conosco. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e te dê uma noite de paz, um restante de semana guardado no amor do Pai. Permaneça conosco na nossa live de oração. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aí em inscrever-se e divulgue o nosso canal para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra do Senhor. É a nossa oração. Que você seja feliz hoje e sempre. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus.